Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 5. A dinâmica da percepção. Um dos principais objetivos deste livro é ensinar a eliminar a ameaça de sofrer emocionalmente com as informações do mercado. Do ponto de vista do mercado, tudo é simplesmente informação. Pode até parecer que em algum momento o mercado esteja querendo lhe magoar, mas é a sua própria estrutura mental que determina o modo como interpreta as informações vindas do mercado. Para os profissionais, nada relativo aos mercados é doloroso. Portanto, não há nenhuma ameaça. E se não há ameaça, não há do que defender-se. Não há motivos para seus mecanismos de defesa, conscientes ou subconscientes, entrarem em ação. Se o que você quer é conseguir fazer trading como os profissionais, então tem que ver o mercado do modo objetivo, sem distorções. Tem que conseguir agir sem resistência ou hesitação, mas com a dose adequada de moderação e prudência para contrariar os efeitos negativos do excesso de confiança e euforia. Seu objetivo é alcançar o estado mental de trader. Para lhe ajudar a atingir esse objetivo, quero mostrar como redefinir a sua relação com as informações do mercado de modo que deixe de as ver como ameaçadoras. Que você se mantenha concentrado nas oportunidades disponíveis, ao invés de concentrar-se no sofrimento emocional que lhes possam causar. Fazer o debug do seu software mental. Por outras palavras, queremos eliminar os erros de programação do nosso software mental para ficarmos no nosso perfeito juízo. Para isso, é preciso conhecer a natureza da energia mental e como usá-la para alterar a perspectiva a respeito do mercado. Você ficará surpreendido como pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença nos resultados de trading. O processo de trading começa com a percepção de uma oportunidade. Assim, para analisarmos a energia mental, temos que primeiro entender o processo de percepção. O que determina o modo como percebemos a informação ou o que sentimos em relação a ela? Como se relaciona a percepção com aquilo que experimentamos num determinado momento? Para entender a dinâmica da percepção e responder a essas questões, é preciso pensar em tudo, e quero mesmo dizer tudo, o que existe neste planeta e à sua volta como um conjunto de forças. Forças que geram informação sobre as propriedades, características e traços que as tornam únicas. Antes de continuarmos, observem que uso o verbo gerar de uma forma bem abrangente. Para ilustrar o que eu digo, olhemos para algo tão simples como uma rocha. Posso afirmar que uma rocha expressa informações sobre sua natureza e suas propriedades irão funcionar como forças sobre os nossos sentidos. Uma rocha tem uma textura, que funciona como uma força sobre o nosso sentido do tato. Ela tem uma forma e cor que atuam como uma força sobre a nossa visão. Pode até ter um odor, que atuará sobre nosso olfato, ou ter sabor, embora eu não tenha lambido nenhuma rocha recentemente para o saber. Quando nos deparamos com algo no ambiente à nossa volta que expressa as suas propriedades e características, ocorre um intercâmbio de energia. A energia mental do exterior é transformada pelo nosso sistema em impulsos elétricos e depois armazenada no nosso ambiente mental interior. Então, as memórias, as características e, em última análise, as convicções que adquirimos ao longo de nossas vidas existem no nosso ambiente mental sob a forma de energia estruturada. Os pensamentos são energia. Como pensamos numa língua, os nossos pensamentos são estruturados pelas limitações e regras que regem o idioma em que pensamos. Quando exprimimos esses pensamentos em voz alta, criamos ondas sonoras, que são uma forma de energia.
As ondas sonoras criadas pela interação das cordas vocais com a língua são estruturadas pelo conteúdo da mensagem. As micro-ondas são energia. Muitas chamadas telefônicas são transmitidas por micro-ondas, o que significa que a energia das micro-ondas tem de ser estruturada de alguma forma que reflita a mensagem que está a transportar. O raio laser é energia. E se já viu algum espetáculo de raios laser, o que viu é pura energia a assumir uma forma que reflete os desejos criativos dos artistas. Há algo aqui verdadeiramente profundo. Se as memórias, as características e as convicções que adquirimos em resultado do nosso ambiente externo representam aquilo que aprendemos sobre esse ambiente e o modo como funciona, e se essas memórias, características e convicções existem no nosso ambiente mental como energia, e se a energia não ocupa espaço algum, então podemos dizer que temos uma capacidade de aprendizagem ilimitada. E eu estou afirmando isso. Percepção e aprendizagem. Temos que ter o cuidado de não confundirmos capacidade de armazenagem com capacidade de aprendizagem. Aprender e saber o que pode ser aprendido não é determinado pela capacidade de armazenagem. Lembram que concluímos que os componentes mentais, como as memórias, as características e as convicções, existem como energia? Tudo que é energia tem potencial para funcionar como uma força. Elas agem sobre os nossos sentidos, expressando a sua forma e conteúdo. O que quero dizer é que, num determinado instante, o ambiente gera uma quantidade gigante de informações. Algumas delas estão além do alcance psicológico dos nossos sentidos. A energia que está dentro de nós limita e bloqueia categoricamente o nosso conhecimento dessa informação, aplicando os mesmos mecanismos sensoriais ao meio ambiente. Algumas coisas nós não percebemos simplesmente porque não ouvimos ainda falar delas. Lembre-se da primeira vez que olhou para um gráfico de preços e volumes. Muito provavelmente, o que viu ali foi um monte de linhas emaranhadas e números que não significavam nada para você. O gráfico representava informação indiferenciada, e isso normalmente cria um estado de confusão. Mas, gradualmente, aprendeu a distinguir aquelas informações: tendências, consolidações, linhas de suporte e resistência, sinais de entrada e de saída, relações entre volume e preço, só para referir alguns. Agora use a imaginação e finja que estou colocando à sua frente exatamente aquele primeiro gráfico que você viu pela primeira vez. Haveria diferença agora? É claro. Em vez de um aglomerado de linhas, iria ver tudo o que aprendeu até agora sobre aquelas linhas. Por outras palavras, iria ver todas as interpretações que aprendeu a fazer, bem como todas as oportunidades que essas interpretações representam. O gráfico é o mesmo. O que muda é a energia estruturada que está dentro de você agora. A maioria de nós estamos o tempo todo cercados de oportunidades invisíveis, implícitas nas informações a que estamos expostos. Todos nós já ouvimos aquela expressão: as pessoas veem aquilo que querem ver. Eu diria de modo um pouco diferente: as pessoas veem aquilo que aprenderam a ver, e todo o resto é invisível até aprenderem a contrariar a energia que bloqueia a sua consciência do que está por aprender e descobrir. Para exemplificar, vejamos o primeiro encontro de uma criança muito jovem com um cão. Como é a primeira experiência, o ambiente mental da criança tem um passado limpo, por assim dizer, em relação a cães. Do ponto de vista da criança, até esse momento, os cães não existem. Já da perspectiva do ambiente,
Os cães existem e têm potencial para agir como uma força sobre os sentidos da criança e criar uma experiência. Que tipo de efeito os cães são capazes de produzir? Eles podem ser amigáveis, carinhosos, protetores, e pode ser divertido brincar com eles. Ou podem ser hostis, maus, perigosos, só para mencionar muito dos comportamentos de que os cães são capazes. Quando a criança vê um cão pela primeira vez, não há absolutamente nada em seu ambiente mental que lhe diga com o que está a lidar. Isso pode gerar curiosidade ou confusão e medo. No nosso exemplo, a curiosidade da criança entra em ação e ela precipita-se sobre o cão para aumentar a sua experiência sensorial. Mas o cão a ataca ferozmente, a ponto de ser separado à força da criança. Esse tipo de experiência infeliz não é certamente comum, mas também não é assim tão raro. Escolhi-a por duas razões. Primeiro, a maioria das pessoas pode identificar-se com essa experiência de algum modo, seja pela sua própria experiência direta ou através da experiência de algum conhecido. E segundo, quando analisamos a dinâmica elementar dessa experiência do ponto de vista da energia, vamos aprender 1. Como as nossas mentes estão concebidas para pensar. 2. Como processam a informação. 3. Como estes processos afetam o que experimentamos. E 4. Qual a nossa capacidade para reconhecer novas possibilidades. Sei que podem parecer muitos conceitos para um único exemplo, mas os princípios envolvidos aplicam-se à dinâmica subjacente a toda a aprendizagem. Como resultado de ficar traumatizada a nível físico e emocional, a criança do nosso exemplo tem agora uma memória e uma característica definida sobre o modo como os cães podem se exprimir. No entanto, o tipo de dados sensoriais na sua memória não é tão importante quanto o tipo de energia que os dados sensoriais representam. Nós temos basicamente dois tipos de energia mental. Energia com carga positiva, a que chamamos amor, confiança, felicidade, alegria, satisfação, excitação e entusiasmo, para referir algumas das formas agradáveis como nós podemos sentir, e energia com carga negativa, que representa medo, terror, insatisfação, traição, arrependimento, raiva, confusão, ansiedade, estresse e frustração, representando tudo aquilo a que normalmente se chama de dor emocional.